Se tem um tipo de mod que consegue realmente ressuscitar um jogo, não é aquele que adiciona meia dúzia de itens ou só muda um número aqui e ali, mas sim aquele que pega todo o jogo, desmonta e reconstrói de um jeito que faz você se perguntar por que isso não era assim desde o começo. E hoje a gente vai falar exatamente de um mod assim para Lona RPG. Especificamente do mod Roleplay S, um mod que não é só grande, mas basicamente é uma segunda versão do jogo. Eu não tô exagerando. Ele muda progressão, combate, builds, adicionando classes, itens, mecânicas e principalmente ele muda a forma como você joga o jogo desde o zero. E eu já vou avisando, esse não é aquele tipo de mod que você instala e sai entendendo tudo. Ele pode ser confuso, cruel e às vezes até meio injusto. Mas ao mesmo tempo é exatamente isso que faz ele ser tão viciante. E hoje eu vou mostrar exatamente o porquê. A primeira mudança que a gente vê logo quando a gente ativa o mod é o menu. Olha que arte bonita, velho. Ele já te deixa no clima e te prepara para o que você vai experienciar dentro do jogo. E logo no tutorial, a gente já pode ver uma diferença gritante desse mod para o jogo normal. A HUD do jogo ficou muito mais polida, a fonte do jogo ficou muito mais legível. E no geral, todo o jogo tem um look bem mais clean, com todas as informações nos locais que você precisa e muito mais simplificado. Isso por si só já deixa o jogo muito mais gostosinho de jogar, mas é só o começo. Assim que você sai do tutorial, nós temos a primeira mudança principal do jogo. Uma tela de escolha de classes. Isso mesmo. Transformando o jogo em um verdadeiro RPG, você tem várias e várias classes que mudam não só os seus atributos, que agora cada classe tem uma distribuição única, mas também itens iniciais e principalmente o modo como você vai jogar o jogo. Aqui você não começa mais só como uma lona, você escolhe a classe e tem até mesmo uma lore que diz o que você passou antes de começar o jogo. E isso ajuda muito, porque no jogo padrão o early game é bastante difícil. Mas aqui ele fica bem mais fácil e mais intuitivo para você aprender a jogar o jogo. E as coisas que são ainda difíceis é porque foi redesenhado para te forçar a aprender os novos sistemas do jogo. Mas vamos lá. E a primeira classe é a Aventureira, que é basicamente a classe padrão, a mais equilibrada, sem nenhum foco extremo, e serve mais para quem quer jogar como antes, sem se comprometer com nenhuma build específica. Mesmo sendo balanceado, ele já mostra uma mudança bem importante do mod, que são os atributos iniciais que agora importam muito mais. Você não distribui só os pontinhos ali, porque cada escolha agora vai impactar diretamente em como você vai sobreviver nas primeiras horas de jogo. E a sobrevivência, você já sabe, né? Lona não te garante nada. Agora, se você quer partir para algo mais direto e diferente, temos o Herói. É uma classe muito mais voltada para o guerreiro, para o combate físico e tem foco em ataque e constituição. Na teoria parece perfeito para quem quer sair descendo a porrada em tudo, e realmente é. Você começa com um bastão de madeira de 2 mãos, você consegue até mesmo usar algumas habilidades diferentes, coisa que nem tem no jogo base. E sim, o dano é alto, mas você tem que lembrar que o jogo inteiro gira em torno da sua estamina. E aqui nesse mod, quase tudo consome estamina e quase tudo tira estamina também. Onde você deve ter cuidado, porque se você ficar sem, você morre por exaustão. Quando isso acontece, já era. Mas não fica preso só ao herói não, temos também o Rogue, que a ideia é ser algo mais ágil. E essa é uma build clássica de destreza, onde você tem mais velocidade, mais chance de crítico, mais mobilidade e também a furtividade, que também é muito importante. Mas tem um detalhe nesse jogo. O crítico aqui, ele muitas vezes é bem baixo e não tão relevante assim. Mesmo investindo pesado na destreza, a chance de crítico ela ainda é bem baixa. Então o Ladino aqui no jogo, ele funciona mais como um duelista rápido do que como aquele assassino explosivo que você geralmente tem. Mas é claro, se você conseguir pegar um inimigo isolado e apunhalar ele pelas costas, vai dar muito dano. Mas, como sempre, ele exige posicionamento e controle acima de tudo. Ou seja, exige mais do jogador. Também temos, pro lado mais mágico, o Sorcerer. Na minha opinião, é minha classe favorita aqui do começo do jogo, porque tem pontos muito interessantes. O foco aqui é o Wisdom, e diferente das outras builds, você não depende muito de estamina. As magias que você começa aqui usando, no caso você tem um bastão que consegue dar choques em quem estiver na direção que você está olhando,
usam um atributo novo que não existia no Lona original, que é mana. Sim, até mesmo mana eles adicionaram no jogo. E eu vou te falar, você não depender de estamina para dar dano é algo mágico. Você literalmente consegue matar os goblins do começo sem gastar muita energia, e o dano disso aqui é absurdo de alto, é muito satisfatório você simplesmente chegar e chocar todo mundo. Mas também tem um contraponto, usar magia não é só cuidar dos recursos que você tem, mas você também se coloca em risco. Quanto mais você usa magia nesse jogo, mais você vai acumulando efeitos negativos. A sua tela vai ficando meio rosa, como se algo tivesse acontecendo, e se você passar do limite, você morre. Simplesmente explode por ter acumulado muito caos mágico, basicamente, sem aviso nem nada. E isso é muito interessante, não só pelas armas novas, mas por toda a mecânica associada a essa classe no jogo. E outra classe também mágica e extremamente interessante é a bruxa. Ela começa com um cajado de invocação, e isso muda completamente o ritmo do jogo. Ao invés de lutar diretamente, você cria criaturas a partir dos inimigos que você derrota. Você começa com o cajado padrão que transforma os restos de um inimigo em um slime. Você pode até mesmo ter várias ao mesmo tempo escalando com a sua constituição, sendo o único problema que você meio que tem que derrotar o inimigo antes para conseguir um corpo para poder sacrificar com seu próprio sangue e transformá-lo no seu servo. E no papel, isso é extremamente legal e inovador, só que tem um problema. As invocações não são muito inteligentes. Você precisa praticamente guiar elas para todo canto, elas não te seguem, e isso vai deixando as coisas mais lentas e, no geral, eu achei bem fraquinho o começo de jogo dessa build. Mas ainda assim, tenho que admitir que o conceito é muito legal. E aí, algo que já é mais da minha opinião, algumas classes simplesmente não acho que são muito boas no começo. Por exemplo, a Battle Sister e a Novice, que seriam duas classes religiosas do Acólito, parecem muito boas no papel, pois giram em torno das relíquias, dos buffs e da magia divina. Mas na prática você não consegue usar nada disso no early game. Por quê? Porque para usar as magias divinas você precisa ter sabedoria alta. E você não começa com nenhum dos requisitos para usar isso aí. Por exemplo, você começa com o amuleto da retribuição, mas para usar essa arma aqui você precisa do trait Acolyte. Você só consegue pegar com 10 de Wisdom. Você começa com 5. Ou seja, você ainda tem que upar um pouquinho para começar a usar. E pelo menos no caso da Battle Sister, você fica meio que preso num loop. E você precisa upar o Wisdom usando magia, mas você não consegue usar magia porque você não tem Wisdom suficiente. E aí você é uma criatura muito tanque, mas não importa quanto HP você tenha, já que a sua estamina vai acabar bem antes da sua vida, te deixando em situações bem complicadas. E se você quer ter uma experiência extremamente forte desde o começo do jogo, existe uma escolha óbvia: o Mendigo. Essa classe começa com uma das armas mais absurdas do jogo inteiro, que é a Wakizashi, que é uma arma que tem basicamente as mesmas habilidades daquela katana que você pega lá pro final do jogo. E isso muda tudo. Enquanto outras classes estão sofrendo para matar os ratos, você simplesmente passa o trator, inclusive matando mais de um Goblin ao mesmo tempo no começo do jogo, dependendo unicamente de você saber usar a arma direito. E é aqui onde isso também engana um pouco. Você começa com uma arma absurda, mas o jogo continua perigoso, porque a sua estamina ainda acaba rápido, os inimigos ainda podem te derrubar, mas assim, é muito roubado começar com isso. E tem toda a temática de você ser meio que aquele arquétipo do samurai vagabundo, que é basicamente um viajante, e pô, isso é muito irado. Até mesmo a roupinha da Lona e o estilo dela mudam pra refletir isso, e pô, muito genial essa classe. De fato, uma das minhas favoritas. E é aqui onde o Roleplay S começa a marcar a gente de vez e se definir como um mod revolucionário para o jogo, porque ele vai ter muito mais coisa para você descobrir. Eu não vou citar todas as classes, se vocês quiserem eu faço um vídeo só sobre todas elas, então se você quer ver isso, deixa aí nos comentários, porque agora a gente vai falar sobre a progressão do jogo e também é diferente do Lona normal. No jogo padrão você vai upando o level, ganha ponto, distribui e a vida segue. E assim vai. Mas aqui não. Aqui você evolui fazendo. Cada ação que você toma no jogo aumenta um atributo específico. Se você atacar com armas pesadas, você ganha força. Se você ataca com armas leves, você ganha agilidade. Se você vai coletando ervas ou magia, você ganha Wisdom. Ou seja, a sua build não é só feita a partir de pontinho que você coloca lá no canto.
Você precisa jogar do jeito que você quer upar. Isso muda bastante a experiência. O único detalhe é de que subir atributos às vezes é algo bem lento. Por isso, cada pequena evolução que você ganha parece bem significativa, e porque realmente é. Quando você chega em um requisito para usar uma arma nova ou liberar um talento, você ganha uma conquista real, e cada um deles parece ser importante, diferente do jogo base, onde você só upa, pega o ponto e taca lá e é isso. Mas por falar em atributos e talentos, a árvore de habilidades desse jogo de traits é muito diferente. Olha só, agora você não tem só os perks soltos, você tem os requisitos, você tem caminhos diferenciados e todos eles divididos para cada coisa que você pode fazer, dependendo do seu estilo de jogo. Então, se você quer desbloquear algo forte, você vai precisar investir nos atributos certos e em alguns talentos antes. Isso é muito interessante porque agora as builds não são unicamente dependentes de quantos pontos você tem em certa habilidade. Você pode até mesmo fazer algumas coisas mesclando atributos. E tem mais de um caminho para você seguir, e é claro, tem variedade de vários atributos. Você tem exemplos, por exemplo, na árvore física, na árvore melee, você tem Warriors, ou seja, guerreira, que te dá a skill de provocar os inimigos. E esse é o primeiro ponto que você precisa ter 10 de força para usar. Se você quiser seguir pelo caminho de taunt dos inimigos, seguindo pelo Shifting, que é a segunda skill, o jogo já pede que você tenha 5 de Wisdom e 5 de Constituição. Ou seja, mesmo upando força, você ainda tem que se preocupar em outros atributos. E é claro, você tem skills que te dão magias novas, como por exemplo, as últimas da árvore de magia, que são Lightning Mage, Water Mage e Fire Mage. Cada uma delas te dando uma habilidade diferente, dependendo do que você quer buildar. E no geral, isso fica muito interessante, porque você planeja a longo prazo o que você quer quando você for fazer sua build, o que é bastante interessante. E bom, sobre os inimigos, eles também mudaram. Agora você consegue ver a vida e a estamina deles durante o combate, o que permite que você planeje muito melhor e toma um rumo bem diferente do jogo original, onde você não sabe a vida dos inimigos de propósito, não deixando você saber se você tá fraco ou forte para lutar contra tal criatura. Aqui, você sabe com um único golpe se a luta vale a pena ou não, e isso acelera muito o ritmo no jogo. E falando em combate, não foi só ele que foi alterado, porque o sistema de XP também foi refeito. Agora você ganha menos XP por missões, você ganha mais XP lutando e interagindo com o mundo. Ou seja, o jogo te recompensa por jogar de verdade, não só sair completando objetivo por aí. E mais importante, o XP depende do nível do inimigo. Você derrota algo forte cedo, você ganha absurdamente mais XP. Assim como o risco também é muito maior. Isso estimula o ciclo de risco e recompensa, onde você pode jogar safe ou acelerar sua progressão enfrentando coisas que não deveria. Isso, para gente que gosta de desafio ou de uma gameplay mais desafiadora, gera momentos imprevisíveis e é ouro, basicamente. E falando de combate e exploração, as armas do jogo mudaram bastante também. Esquece o sistema antigo de raridade, e você precisar de certos traits para usar armas, porque agora cada arma tem requisitos únicos, sendo eles muito voltados para os atributos, força, destreza, wisdom, enfim. Se você não tiver o atributo suficiente para usar, você não usa a arma. Isso faz com que encontrar uma arma boa não seja só o suficiente, você precisa meio que construir seu personagem para ela, ou encaixar a sua build no que ela faz. E algumas armas são bem diferentes do que você espera. Você tem cajados como armas de curto e longo alcance, armas causando dano em área, outras que focam em dar dano de estamina ao invés de HP, e armas que acumulam efeitos ao longo do tempo. A variedade desse mod é insana e você tem muitas coisas gostosinhas de usar, muitas recompensas para você coletar por aí, e elas podem mudar o seu estilo de jogo. E aí tem uma das alterações mais interessantes do mod, que é a mana, que encaixa perfeitamente nessas mudanças das armas também. Outra coisa que mudou também foram NPCs e Companions, e os aliados agora escalam com seu nível, e existe um atributo oculto chamado liderança. Ou seja, você não precisa só pagar as pessoas para usar seus dons, você também tem que ser capaz de liderar, seja lá quem for seu companion. E contratar aliados ficou mais caro com o tempo, porque quanto mais fortes eles ficam, mais eles cobram. Então não vai dar para ter o Goblin Slayer te carregando o jogo inteiro. Aqui tudo vai custar bem caro. Mas eu gostei bastante do que eles fizeram com alguns NPCs novos, outros antigos receberam mudanças nas artes deles e ficou bem mais legal. E isso, combinado com quests novas, inimigos novos e armas novas, basicamente é um jogo novo inteiro.
com muita coisa para ser explorada. E é por isso que, na minha opinião, esse mod merece muito mais atenção do que ele recebe. Se você não gostava de Lona antes, talvez esse mod tenha mudado a sua ideia e agora você queira experimentar. Esse mod consegue fazer uma coisa que poucos conseguem, faz você querer continuar, ou voltar a jogar, ou começar a jogar, explorando cada vez mais do conteúdo novo e coisas que ainda vão ser adicionadas futuramente. E bom, depois disso tudo, o que a gente pode entender é que esse mod é muito interessante, mas também não é pra todo mundo. Ele é muito feito pra quem já jogou Lona, já entendeu o básico e quer adicionar coisas novas. Mas o que ele te deixa é uma nova experiência, porque você pode assistir gameplay, ter jogado 500 vezes o jogo original, mas o mod adiciona tanta coisa que você vai querer jogar de novo. Então, se você já jogou Lona, se você já zerou, se você quer algo novo, ou simplesmente quer ver mais desse mod, eu recomendo que você instale ele, sério, porque ele não só traz o jogo de volta, mas transforma ele em outra coisa. No meu caso foi exatamente o que aconteceu. Eu já tava meio cansado de Lona RPG, já tinha feito builds, já tinha zerado, já tinha visto praticamente tudo, e esse mod me fez querer jogar de novo do zero. E isso diz muita coisa. Então, se você quer ver uma série com esse mod, se você quer ver mais vídeos desse mod, explicando as classes, as armas novas e tudo mais, comenta aí embaixo, deixa o seu like nesse vídeo para me dar aquele apoio e não esqueça de deixar o hype se você tiver no celular, porque me ajuda muito e me incentiva a continuar trazendo cada vez mais conteúdo. Então me enche o saco aí nos comentários que talvez eu traga uma série desse mod se esse vídeo tiver bastante audiência. Então é só falar, porque eu tenho a leve impressão que isso aqui vai ser muito mais divertido ainda. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo e falou! Até mais!